boas-vindas a todos e todas, né, e boas-vindas principalmente a minhas queridíssimas amigas e colegas, a Helene e a Mônica, né. Então acho que essa mesa hoje, né, ela é muito especial, porque ela conta, assim, com mulheres importantes dentro da biodança, né, e eu queria muito, realmente poder também discutir esse tema que tem a ver com a consciência, né. A nossa mesa vai, fazer uma discussão a respeito do tema consciência dentro da sociedade globalizada e de consumo, e que, bom, a gente está dentro de um ambiente que a gente já está conversando desde ontem, né, a respeito de transe e regressão, e falamos muito sobre alterações de estado de consciência, né. Então, é importante, eu acho que nesse contexto a gente entender, né, o que que é a consciência e como ela se manifesta hoje na nossa cultura. Então, que é um tema, assim, que não tem uma clareza, né, eu acho que tem muitas opiniões, muitas formas de ver, e para mim era super importante a presença de vocês nessa discussão, né, para que a gente possa também ampliar essa discussão, né. E dentro das maratonas da escola, todas as vezes a gente está tendo uma mesa redonda. Cada encontro a gente tem uma mesa redonda, onde a ideia da mesa redonda é ampliar o tema da maratona, né, dar uma nova perspectiva dentro de cada tema que está sendo tratado naquele final de semana, né, ampliar dentro de visões, fazer uma discussão sobre alguma coisa específica dentro do tema geral, né, que possa ampliar a visão, né. Então, eu vou fazer uma breve apresentação das pessoas que estão na mesa. Ontem eu falei da Mônica, né, que, assim, a Mônica psicopedagoga, ela é facilitadora de biodança, assim, que tem todo um trabalho super aprofundado dentro da educação biocêntrica, né, e já dirigiu a escola de Roma também, né. Então, tem um histórico super longo dentro da biodança, inclusive eu acho que da podemos considerar também uma das pessoas que teve uma força muito grande na criação do movimento de biodança dentro da própria Itália, né, a influência dela, a pisada dela, a marca dela dentro da criação desse movimento, né, da estruturação desse movimento. E bom, e também a honra de receber a Helene, né, que é diretora da escola de Nice, da escola do Mediterrâneo, não é de Nice exatamente, do Mediterrâneo, que vai ali na costa da França, né. E, assim, a Helene é uma pessoa que tem também uma imensa contribuição dentro do movimento de biodança, dentro da estruturação de músicas, dentro de todos os processos reflexivos, reflexões sobre arquétipos, né, ela criou toda uma temática sobre a pedagogia dos arquétipos, e a Helene, eu sempre vejo que é uma pessoa que tem um aporte de reflexão muito profundo dentro, das questões teóricas da biodança. Então acho que a gente está super bem acompanhado aqui, né, nós 3, assim, eu espero que a gente possa fazer uma conversa bem legal. Eu vou fazer a mediação, mas também vou participar da mesa como palestrante, né, e daí a gente combinou que eu iria começar a introduzir o tema, depois vai falar a Mônica, depois a Helene. Cada uma de nós vai falar mais ou menos uma meia hora, né, máximo meia hora, e depois o tempo restante a gente vai passar para vocês fazerem perguntas e fazerem também reflexões, né. E daí também a gente pode conversar mais entre a gente, em cima do que cada uma vai colocar. Bom, eu quero fazer uma introdução, então, ao tema de uma forma muito breve, né, até porque fui eu que chamei a mesa, né, e tive a inspiração, assim, do tema. Então, o que que me mobilizou, né, a fazer, a trazer esse tema? Porque a gente trabalha quando, está trabalhando transe e regressão, né, a gente está trabalhando sobre a questão da consciência, né, alterações de estado de consciência, ampliação da consciência,
a ampliação da percepção e isso gera uma alteração na forma de a gente se relacionar com a gente mesmo e com o mundo, né. Então todos os aspectos de que a gente viu ontem, né, de êntase, de êxtase, como alterações, amplificações do estado de consciência, né. Mas daí eu acho que a questão básica, porque a gente fica falando de consciência, mas o que que é a consciência, né? O que como é que a gente pode ver? Porque na nossa cultura, muitas vezes a gente confunde consciência com racionalidade, né? Com conhecimento, e não necessariamente são a mesma coisa. E eu acho que o retrato da nossa cultura hoje, né, do mundo globalizado hoje, fala muito disso, né? Porque, na realidade, a gente tem um mundo hipertecnológico, com uma tecnologia jamais pensada, a gente superou todas as limitações que eram grandes fantasias, como poder chegar em outros planetas, fazer coisas, uma comunicação em nível global, tudo isso a gente superou e a gente faz, né? A gente tem tecnologia para fazer mil coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue, hã, ter, uma resolução no sentido, assim, da nossa saúde mental, das nossas relações humanas, né. Então, as pessoas, elas continuam adoecendo, por exemplo, se a gente pensar na questão da saúde mental, elas continuam adoecendo de coisas que têm a ver com coisas super mal resolvidas da própria infância, como se elas estivessem presas em nível de consciência, um funcionamento super infantilizado, muitas vezes, né. A gente em nível de a gente vai até a Lua, a gente vai até Marte, mas a gente não consegue criar uma estrutura para que as pessoas possam ter, uma vida digna aqui, né, no nosso planeta, né, que a gente possa ter um cuidado pela vida aqui, né. Então, uma das coisas que eu vejo, assim, por exemplo, todo esse programa que a própria NASA tem de fazer uma levar a vida para Marte, né, então, assim, é como se a gente, tivesse uma preocupação colonialista, como a gente já fez, né, em outras épocas, de colonizar outros continentes, né, não resolver o nosso problema da nossa terra e ir lá já procurar outro continente, agora a gente está fazendo isso numa dimensão planetária, né. Então, o planeta está, assim, se tornando cada vez mais uma lata de lixo enorme, e a gente daqui a pouco não vai ter mais condição de viver aqui, então vamos fazer a mesma coisa em outro planeta, né. Então eu fico imaginando, se a gente tem tecnologia para e viver em outro planeta, como que a gente não tem tecnologia e consciência para cuidar do nosso planeta, né? Que tipo de consciência é essa que nós temos, né? Que, que despreza tanto a vida, né? Despreza tanto o cuidado. Então, a sensação que eu tenho é que a gente evoluiu hã, num nível de tecnológico, né, temos em nível de racionalidade, né, temos uma evolução grande, mas em nível de emocionalidade, em nível de cuidado com a vida, não existe nenhuma evolução, né. E daí eu volto para o tema consciência, porque e daí vou passar uma percepção que eu tenho, né, de que a consciência, na realidade, ela não nos pertence, né. A consciência é, algo que nós pertencemos à consciência, não a consciência nos pertence, né. Então, num sentido de unidade da vida, de unidade da totalidade de todas as coisas que nós percebemos e também das coisas que nós não percebemos, nós fazemos parte de algo, né. E a gente talvez pudesse chamar esse algo de consciência. Então, nós, seres humanos, conseguimos perceber uma parcela disso. Hum?
O problema, que nos leva a nos dissociar dessa totalidade, é justamente nós nos sentirmos, muito autorreferentes sobre isso e nos sentirmos muito diferenciados da totalidade, no sentido de que a experiência da nossa espécie nos torna, hierarquicamente diferenciados das outras espécies, né. E daí, então, é como se a consciência manifesta no ser humano, né, fosse uma consciência especial que nos tornasse uma espécie de deuses, né, e donos da Terra e donos do universo. E isso nos coloca numa dimensão que é basicamente, para mim, é uma dimensão ilusória, né, uma dimensão de arrogância, de ilusão, e que nos leva a ter uma incapacidade de cuidar da vida como um todo, né. E essa questão hierárquica, ela se reflete inclusive não só na nossa relação com a natureza, mas nas nossas relações entre nós, né, entre nós seres humanos. Então a gente faz comparações o tempo todo, né, quem é melhor, quem é pior, né. A gente divide a humanidade em raças e fica vendo quem é que é mais evoluído e quem não é mais. A gente divide a humanidade em países e diz: "Bom, quem é que pode comer e quem não pode", né. Quem são os miseráveis e quem não são os miseráveis, quem são os ricos. Então, essa organização muito dissociada, né, da nossa espécie, eu acho que, na realidade, ela nos coloca também num risco, né, num risco de gerar talvez até a nossa própria extinção, porque eu acho que em nível de vida, né, se a gente pensar, hã, a os ciclos de extinção que já teve no nosso planeta, né, já são 5 já ciclos de extinção em massa, né. Bom, a vida sempre se recuperou e sempre se então o grande risco que a gente tem não é de gerar um um fim da vida, né, a gente não isso já também eu acho que é uma coisa um pouco, hã, antropocêntrica, a gente achar que a gente tem a capacidade de gerar o fim da vida, né. Agora sim, eu acho que a gente tem a capacidade de gerar a própria extinção e, nesse movimento de gerar a própria extinção, a gente levar um monte de espécies juntas, né. Mas a vida se recupera com o tempo, né. E a vida também como um fenômeno que é maior que a vida biológica, eu acho que também é uma outra reflexão que dá para a gente fazer, que eu acho que a vida é um fenômeno que não que tem a sua manifestação no biológico, né, e o nosso planeta é super privilegiado por isso, é uma coisa muito linda, é muito raro, é uma pérola preciosa o nosso planeta, porque as condições para a vida orgânica como se manifestam no nosso planeta é algo muitíssimo raro, né. E só que a gente olha com isso para isso como algo banal, algo superficial, algo que a gente pode jogar fora, né. E algo que também que nos pertence como pertence um pedaço de terra, como pertence uma casa, como então essa relação que nós estabelecemos de hierárquica, dissociativa, e eu acho que então, o que eu vejo hoje que a sociedade de consumo e a sociedade globalizada, ela talvez seja uma das épocas da humanidade que a gente tem menos consciência. A sensação que eu tenho é que a gente está cada vez mais afastado da consciência, ao contrário, do que poderíamos ter a ilusão de pensar, né. Eu acho que a gente se afastou demais da consciência, no sentido de consciência como integração, de consciência como cuidado da vida, né. E eu acredito que em outras épocas históricas da humanidade, a gente tinha mais conexão com a vida do que a gente tem hoje. Eu acho que a sociedade de consumo e a sociedade globalizada e os seus princípios, individualistas, narcisistas, eles fazem com que a gente esteja num nível de doença, hã, muito grande, num nível de dissociação muito grande, né.
eu não quero gerar com isso um pessimismo, uma coisa assim, uau, né, o fim do mundo, mas eu gostaria o meu intuito de trazer essa discussão é justamente que a gente possa também ver que movimentos como a própria biodança, eles são movimentos que podem, se a gente não entrar, né, na cultura competitiva e globalizada, que é uma possibilidade, porque a gente reproduz isso o tempo todo, né? Se a gente não entra nisso, são movimentos que podem retomar, né, a consciência no sentido de cuidado com a vida e conexão com a vida, né? E sentido de unidade com a vida. Então, é isso que eu gostaria de basicamente introduzir, né, que é são as minhas reflexões a respeito desse tema. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de colocar aqui. Acho que é isso, gurias. Deixar vocês falarem um pouco, né, daí depois, se for o caso, eu coloco mais alguma coisa lá no final, tá bom? Então eu vou passar para a Mônica, né, Mônica? Quer colocar alguma coisa? Vamos, Tá. vamos lá. Bom, eu queria só primeiro dar um oi para o Marquinho Guimarães, faz tempo que eu não vejo ele. Então, sim, então eu quero trazer um enlace sobre o que você está falando, no sentido de que nós somos sociedade, nós também somos consumistas, e que quando a gente fala que a sociedade é desse jeito e eu não me incluo nessa sociedade, eu já estou excluindo a possibilidade de ser consciente do meu papel importante dentro dessa sociedade, que eu pertenço a essa sociedade, que eu estou me comportando estou fazendo todos os esforços para continuar uma via de conexão dentro de uma sociedade completamente dissociada. Mas eu formo parte dessa sociedade e eu posso também, em alguns momentos, eu não estou livre desse fluxo tão potente que quer levar a gente a a solidão, não? Porque é uma sociedade que está nos levando, e eu coloco aqui mesmo o meu pensamento, né? Como a linguagem que está sendo usada nessa pandemia é uma linguagem que não propõe nenhum tipo de saúde, mas tampouco propõe nenhum tipo de solução orgânica ao problema, né? Então, estamos colocados, assim, jogados dentro de uma única possibilidade de trabalho, de relação, que é esse aqui que nós estamos agora, né? Que ainda bem tem, mas que nós precisamos ter um grande cuidado em como e na quantidade. Não eu sinto assim que a consciência do uso de qualquer instrumento e do trânsito nessa sociedade consumista, de nós mesmos, transitando dentro desse fluxo, é se apoderar de novo do tempo. Eu coloco assim, não? De ser nós de novo o tempo, onde nós podemos definir o tempo de estar, de aprendizado, de saborear o que nós estamos fazendo. É claro que podemos comprar propostas na internet para continuar com o nosso processo de crescimento,
mas quanto é o tempo que eu dedico para mim mesma para estudar, para elaborar, para metabolizar e colocar na prática. Isso já vira completamente toda esse fluxo, não? De vai mais, e acumula, 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 em vez de usa o teu conhecimento. Nós temos, por exemplo, acho que como biodançantes, com essa possibilidade de, e com esse resgate da nossa capacidade de ampliar a nossa percepção, as nossas sensações, a sinfonia de possibilidades dentro de nós, nós precisamos ser conscientes que não é suficiente fazer biodança. Nós precisamos começar a fazer ações que nos levam a ter maior integração com a vida. Então, procurar espaços para isso. Ir mais na natureza, mas natureza mesmo, não um parque estruturado, mas ir na natureza. Na natureza que é uma natureza imprevisível. Ontem a gente falamos de imprevisibilidade, né? Que temos medo de tudo que é imprevisível, que não podemos controlar, o mistério que a gente tem dentro da natureza, e ela mesma vai nos organizar, ela mesma vai nos dar consciência, a conexão. Claro que eu preciso me despojar, se diz despojar, tirar, não? Da instrumentalização com a qual a gente foi marcado na nossa educação. De tudo é um instrumento para eu ser, para eu comer, para eu sempre no uso instrumentalizado para uma finalidade que é individual. Não? Então, reconhecer isso precisa de tempo de reflexão, de se fazer perguntas, de vivenciar muito. E para vivenciar, precisamos tomar um tempo que é muito mais lento desse tempo que está sendo proposto para a gente. Que é um tempo que não é que está fora de nós, muito longe de nós, que nunca vamos alcançar. Não? Então, a mesma entrada na natureza é uma entrada onde eu não vou usar a natureza para me harmonizar. Eu vou usar a natureza para eu ter um conhecimento, mas eu ser a natureza, que é muito diferente. Eu viver na natureza, com todos os medos que eu posso ter. Então, é muito diferente um camponês que trabalha a terra e que nunca se fez uma pergunta de qual é a necessidade da terra, e a gente fazer uma agricultura, por exemplo, focalizada nas necessidades da terra. O que você precisa? Eu vou te dar muito mais do que você está dando para mim. Como ser vivente, né? Então, quando, por exemplo, eu acho muito interessante, eu acho para mim que a palavra-chave desse relato, para mim, do consumismo, é a fugacidade. Não? E nós, na biodança, desenvolvemos a capacidade de fazer encontros fugazes, onde eu me desapego da velocidade, mas entro num estado de presença absoluta. O que faz desse momento
fugaz, não porque ele é veloz, porque ele passa rápido, mas porque eu tenho um desapego do encontro, tenho um desapego de um resultado, tenho um desapego dessa instrumentalização do encontro. Não, ele é porque é. Então, esse espaço tão... eu sempre achei essa dança, desde a primeira vez que eu conheci o encontro fugaz, ela traz uma mensagem muito precisa nessa sociedade, né? Que não é a fugacidade da velocidade do tempo, mas talvez é a velocidade com a qual eu me desprendo das expectativas, da criação. E eu posso, então, entrar na dimensão da imensidade, da gratidão, da maravilha do encontro, e me desprender para ir numa nova situação. Então, eu me alimento, tenho uma reciprocidade, tem um encontro, tem uma metabolização, tem alguma coisa que chega, me envolve, e a fugacidade é esse ato de largar a expectativa, largar o controle sobre o encontro. E enquanto a fugacidade da informação, das propostas, das mensagens de conhecimento, conhece mais, informação, informação, é uma fugacidade onde você não tem a possibilidade de um ritmo de entrada no outro, de entrada no conhecimento, né? De ser aquele conhecimento, mas você está de fora, né? Então, não está focalizado, é como ler palavras, é como uma leitura onde você não está focalizando nas palavras e você lê nos espaços vazios e vê o branco e não vê a palavra. Então, você está lendo, mas você não tá saboreando. Tem uma coisa que eu gostaria de entrar, que é no aspecto consumista da novidade, não? É sempre essa bendita novidade, como algo especial, inovativo, focalizado no ego, não? Você, na sua autenticidade, na sua criatividade, não? Traz uma novidade. Mas, na realidade, a gente, quando vem fazer biodança, por exemplo, a gente não vem para encontrar uma coisa nova, uma dança nova. A gente vem na biodança para receber a mesma coisa. Não? Tem essa repetição que é o encontro, a religação com os outros, a religação com a totalidade, é o abraço, é o sentir. A gente não vem na biodança para uma dança nova, uma proposta que vai me mudar, o que é. A gente vem para esse calor nutridor, que é fazer aquela mesma proposta, que pode ter variações, que pode ter um aprofundamento, uma profundização, mas que ela é sempre a mesma. Então, na novidade, tem uma
um filósofo que eu gosto, que chama... eu lembro só do sobrenome, que é o Hang. É um coreano, um sul-coreano que mora em Berlim, é professor de filosofia em Berlim, e ele fez o ano passado, em 2020, um livro sobre o rito. Na realidade, é a crise da sociedade, né? E, na realidade, nesse livro, ele junta todo o seu trabalho. Então, é bem interessante. Eu tenho certeza que tem em espanhol, não sei se tem em português. Então, ele fala do sentimento comum, o ritual, né? Que o ritual tem sempre os mesmos passos. E ele fala dessa história da novidade, não? Como algo que não dá nada, mas enquanto o ritual, a repetição do encontro, da ligação no sentimento, e não uma constante evocação e expressão de emoções sem sentidos, né? Mas que leva, né, o novo, mas o novo é explosivo, né? A gente vai, às vezes, em umas aulas onde um facilitador faz, com uma amiga, dizemos, teve fogos artifícios, né? Pô, 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 pô. Mas você sai da aula sem nada, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande como facilitadores de levar a um processo que leve a uma ligação. E para poder ter ligação, para poder ter uma matriz nutritiva, tem uma repetitividade, precisa passar por uns passos, tem algo que acontece sempre. E esse que acontece sempre é aquilo pelo qual nós vamos vir para a biodança. Não é pela novidade. Então, nós mesmos, como facilitadores, muitas vezes caímos dentro dessa linha onde estamos sendo puxados, onde é um rio sem cauce. Cauce não se diz em português, é sem leito. É um rio sem leito. Não? Ele vai para qualquer lugar, é um rio dispersivo, e nós precisamos criar um rio, as margens do rio, o leito do rio, que vai suster a vida, que vai suster a expressão de cada um de nós. Não? O Han, ele fala assim, búsqueda da novidade, procurando intensidade. Quando a intensidade está na repetição. Naquilo, você vê aquela pessoa todos os dias, e cada dia você olha ela em uma forma diferente. É sempre o mesmo olhar, mas aquele olhar tem sempre significado, sentido, vibrações diferentes para nós. Então, a natureza é repetitiva. Dentro do inesperado, da surpresa, do mistério. Mas ela tem um ritmo, ela tem uma vida que vai se repetindo, e isso é que para nós cria conexão. Não? É como procurar uma novidade na natureza. Qual é a novidade? Uma nova espécie. Para ter uma nova espécie, eu preciso estar muito atenta, entregada, ir muito lenta para descobrir alguma coisa dentro da natureza que seja diferente daquele cotidiano. Mas ela sempre está produzindo diferenças dentro da regularidade, que é essa unicidade na diferenciação. Agora entrei em uma coisa um pouco complexa. Mas eu queria falar de uma última coisa.
eu coloquei aqui umas... É muito engraçado, Diana chegou essa manhã a primeira vez, eu coloquei aqui palavras-chave com... Mas agora não tem nada, nenhum sentido as palavras-chave, porque eu me perdi. Mas... Enquanto ao tema do transe, da regressão, eu lembro no último curso de Didata, né, Elaine, você estava, você que me convidou, eu trouxe uma reflexão sobre o fato da grande quantidade de supervisões que eu tenho feito, e colegas também, também de colegas que têm muito tempo que fazem biodança, e o que menos se desenvolve é a regressão. Não? E isso mostra como nós mesmos, como facilitadores, muitas vezes o que queremos propor para as pessoas, para ter pessoas nos nossos cursos, é a venda de uma coisa que é parte do comfort, não como se a gente estivesse propondo uma massagem, que você sai daí bem, volta para sua casa e pronto. Né? Então, bem, faz biodança, mas é uma biodança onde não tem um processo de transformação. Eu, por exemplo, eu adoro fazer outras coisas, né? E nesse período, esse ano, eu tenho dançado muito. Eu faço 5 ritmos, eu faço Gaga People, que é uma técnica israeli. Eu tenho feito um monte de danças. E para mim é bem claro o que nós trazemos. A gente está trazendo uma virada na nossa vida, uma completa virada na nossa vida. E a regressão é o processo fundamental para que essa virada aconteça. Porque fazer uma aula cheia de ação e assim por 6 meses a gente pode fazer, obviamente, na progressividade, né? Na justa progressividade, mas ficar num processo 2, 3 anos com um processo de regressão mínimo, a gente está aderindo à dificuldade, aderindo a uma sociedade onde tem uma proposta, onde não tem uma mudança. Eu pesquiso muito sobre economistas, teólogos e teólogos economistas, não? Então, tem um italiano que ele sabe pouco, ele se declara que ele sabe pouco de teologia, né? E um economista muito, muito reconhecido, muito importante no mundo. Ele chama Luigino Bruni. E ele faz toda uma crítica aqui nesse livro, mas ele é interessante porque ele fala assim, ele fala da venda de espiritualidade, de cursos de espiritualidade, né? Como se fosse uma iniciação que vende como uma iniciação de um novo caminho, mas eles estão propondo um pouco de uma coisa que não tem ligação. É como se você... ele faz essa analogia que como se você, em vez de dar um pedacinho da sinfonia, você dá uma música pop no lugar da sinfonia, né? Então, não tem nada a ver. Não é uma progressividade para entrar na espiritualidade, mas vendo uma outra coisa, né? Então, ele fala aqui que o caminho dessa realmente de entrar num processo de mudança, ele diz, se entra em crise, a gente fica tudo virado por dentro,
perdemos produtividade, carecemos de eficiência por um longo período, e talvez por muito tempo, por muitos anos, e nos volvemos muito distante das coisas, e do querer coisas. Então, ele fala assim, o processo real de entrar num caminho de transformação não é simples, não pode ser vendido como uma coisa que você vai ficar bem imediatamente, mas ele vai te levar numa mudança de vida muito profunda. E isso era o que queria Rolando, que a gente mudasse progressivamente, com amor, sem rupturas muito importantes, mas, obviamente, essa mudança vai trazer uma crise existencial, onde você vai dizer, eu quero viver aqui, eu quero continuar fazendo o que eu quero, o que eu estou fazendo. Então, muda o tipo de pensamento para mudar o tipo de ação. Então, a regressão é fundamental. Sem a regressão, a biodança não é biodança. Não? Bom, eu vou chegar aqui, porque senão depois eu vou mais para frente. Bom, Mirti, se você quiser falar alguma coisa a respeito, Não, Helene. eu prefiro passar para a Helene agora, né? Obrigada, Mônica, está muito lindo. E vamos passar para a Helene, daí depois a gente pode conversar nós três e também ver, né, assim, o pessoal está enchendo o chat aqui de reflexões, né? Então está mexendo com o povo. Vamos lá, Helene, a gente gostaria também da tua opinião. Sim, muito obrigada pela introdução que você fez e, Mônica, pelas colocações que você fez, porque, de fato, despertou em mim, nesse momento, muita reflexão com outras coisas. Então, se me permitem, vou tentar entrar por um caminho um pouco outro. É verdade que eu tenho um tipo de pensamento que sempre me remete a coisas muito antigas, a mitos antigos que podem continuar a nos ensinar algo agora. O primeiro mito que me vem é um mito pelo qual eu faço uma leitura diferente, orientada pela mística da Cabala. Eu sou muito sensível à mística da Cabala, que é muito afastada da leitura da teologia habitual. E esse primeiro mito é o mito da Gênesis. No mito da Gênesis, dentro da visão cabalística, a proibição é feita para ser transgredida. Isso é a primeira coisa. No sentido que, se, entre aspas, o Criador pôs uma proibição, como comer a fruta da árvore do conhecimento, é para provocar a transgressão. É para que na transgressão, o Adão, Adam em hebraico significa aquele que não é somente sangue, senão ele seria Adam, ele seria somente, entre aspas, não ser humano, mas um ser de carne. Mas sendo Adam, ele é mais que carne. Então, para isso, ele tem que provar a sua dimensão consciente. Mas para provar a sua dimensão consciente, ele tem que transgredir o limite de ser somente carne. É uma coisa bem interessante. Então, no mito, ele proíbe ter acesso ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é uma noção de pecado ou não pecado.
é porque, tendo acesso ao fruto, à fruta do conhecimento do bem e do mal, ele vai ter que escolher entre o bem e o mal. Ele perde essa, digamos, essa inconsciência de inocência. Ele vai assumir uma dimensão de responsabilidade. E aí no mito acontece algo muito interessante. É que Eva, estimulada pela cobra, que a cobra é a conhecedora dos ciclos da terra, dos ciclos profundos, aquela cujo corpo adere à natureza, que não pode ser distante da terra, que sente as pulsações telúricas no seu corpo, então, conhecedora dos segredos do conhecimento, diz ela, vá, experimenta. Eva pega a maçã e morde na maçã. E nessa mordida da maçã tem o sabor do paraíso, tem o êxtase. O conhecimento do êxtase, está tudo aí. Todo o conhecimento do que é bom está aí. E aí vem uma leitura do mito que só a Cabala faz. Ela entrega a fruta, a maçã, para o companheiro dela. Ele morde na maçã e tem a experiência do êxtase. E imediatamente ele quer todas as maçãs da árvore e é expulso do paraíso. Aí nós temos uma leitura exatamente do que nós estamos vivendo agora. Nós podemos ter o sabor do êxtase do paraíso numa experiência simples, frugal, que nos nutre interiormente com seu valor simbólico. Mas nós queremos mais. Sempre mais. Uma vez mais me diga que você me ama. Um beijo a mais para eu ter certeza. Um olhar a mais. E sempre mais, como dizia a Mônica, uma outra música, uma dança a mais. Aquilo não basta. Então isso nos remete também a essa percepção do que nós temos que aprender com a vivência, não de encher nossas vidas, mas a plenitude do vazio, a plenitude do simples, a plenitude de um passo, a plenitude da frugalidade. Como ter acesso a isso quando numa sociedade onde nós vivemos, como dizia a Mônica, somos nós, os consumistas, urbana, está tudo à disposição de um cartão de crédito, de um clique, de não ter mais o esforço de ter que fornecer doando seu corpo todo na experiência de viver alguma coisa. Com a facilidade que a sociedade de produção nos ofereceu, nos tornou escravos da facilidade. É tão fácil ser acorrentado pela conta bancária, ser acorrentado pela tudo que está à minha disposição para que eu não faça mais esforço. A sociedade está me facilitando a passividade. Totalmente. Então, é claro que o que está acontecendo é que hoje, o que se torna um momento de ensinamento muito grande, se a gente tomar essa oportunidade, é ser privado de facilidade, que é uma grande oportunidade. Como essa adversidade pode nos ensinar não a fazer um passo a mais, mas um novo passo, no sentido de um passo que a gente nunca deu antes. O passo do desconhecido, que é um pouco como, vou ter outro mito, é o mito de Abraão.
Abrão, que é um filho de como a gente diz, um ceramista, né? O pai do Abrão fazia estátuas. As estátuas que o pai do Abrão fazia eram divindades. Esculpia divindades e vendia divindades. Então, os ricos podiam comprar grandes deuses, grandes esculturas. E os pobres, ele fazia pequenas esculturas. E o Abrão sempre sentia que tinha algo de injusto nisso. Porque o rico tem grandes deuses e o pequeno só pode ter pequenos deuses insignificantes. Tinha algo errado aí. E uma noite de crise com essa incoerência, ele foi no armazém do pai, onde o pai armazenava os deuses, as divindades, e destruiu tudo. Destruiu tudo, e aí que ele escutou, podemos chamar isso a voz da consciência, no mito é a voz de Deus, que diz a ele, Lech lecha, em hebraico, vá a ti, deixe tudo, todos os teus pertences, tudo, inclusive tua família, tua tribo, teu clã, tudo que você tem. Vá a ti. Eu te levarei à terra prometida, que não está em lugar nenhum, mas está em cada passo que você colocar com o pé descalço, sentindo que você está pisando na terra sagrada. Aí Abraão deixa tudo. Mas a divindade, a voz de Deus diz a ele, mas você terá que aprender uma coisa. Onde você colocar a tua tenda, ela não poderá ter nenhuma porta, nenhum muro. Terá que ser aberta aos 4 ventos. Isso nos indica que o nosso aprendizado é de ser nômades na vida. E não querer fundar coisas estáveis. Não é construir pirâmides. Não é através das pirâmides que seremos eternos. E, para mim, o grande ensinamento desses mitos é unicamente mantendo os braços abertos, que podemos suportar essa plenitude que o abraço nos oferece, mas que os pertences não podem preencher. E que permite entender que ser pleno não é ser cheio. Eu posso não ter nada e me sentir plena. Eu posso ter muita coisa acumulando poeira, que seja poeira nas estantes, porque tem livros que eu nunca li, ou nunca vou ler, ou deveria reler de novo antes de poder entender, porque ler uma vez não era suficiente, cheio de formações e de cursos que estão se acumulando e nem percebi nem o sentido das primeiras palavras de um curso. E tem outro mito. Também na Cabala se diz que a primeira letra da escrita da Torá, o livro do esplendor, a Torá significa livro do esplendor, é a segunda letra do alfabeto, não a primeira. Porque a primeira, o Aleph, é o símbolo do todo, da unidade. A segunda é o símbolo da onde mora a unidade. A unidade mora na criação. A unidade está presente na criação. E toda a Bíblia é uma sequência de revelação da criação, que quando você chega na última letra, a última letra é a primeira. Quer dizer, a última letra, de novo, é a primeira. Significa, simbolicamente,
que somente relendo de novo, a cada leitura vai se revelar algo. E todo o livro do Esplendor está escrito sem as vogais. Por quê? Porque as vogais são um sopro silencioso que se revela no silêncio. É o silêncio entre as palavras. Não são as palavras mesmas. É o tempo que a gente toma como uma respiração entre as palavras que seriam os tijolos da casa, mas entre cada tijolo tem um espaço. É como uma inspiração. Nós não temos nada, nós não tomamos mais esse tempo da inspiração. Queremos tijolos, 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 tijolos e mais tijolos. A aceleração do qual a Mônica estava falando está consumindo a nossa capacidade de suportar toda a intensidade do milagre da inspiração, do milagre de respirar, tomar seu tempo. Então, eu poderia fazer articular tudo isso com o que nos leva a consumir muito é o medo de entrar dentro do vazio interior. O vazio interior não significa a ausência de sentido, mas um espaço que revela seu sentido somente quando você entra nele. Se você não entra nele, nunca vai encontrar o que está dentro. Está dando volta em torno do espaço interior, em torno da casa, com esse medo, né? A tal narrativa de a chave que foi escondida e aquela pessoa que perdeu a chave e que está procurando debaixo de uma, como se diz, de um lampadário, se diz? Lampadário na rua, né? Porque ele está um pouco bebum, e vê alguém que diz, mas por que você está procurando aqui? Você perdeu a chave aqui? Aí o cara diz, não perdi aqui, mas aqui tem mais luz para ver. Somos nós. A gente não entra nessa parte que talvez está escura, mas só pode se esclarecer com o nosso próprio olhar. Precisa entrar, abrir a porta e talvez se dar conta que o vazio não é a ausência de significado. Não é. E talvez a última imagem que eu poderia trazer é que a nossa cultura é uma cultura dos agricultores, não dos colhedores, dos agricultores, dos produtores de agricultura. Intensiva é melhor, né? Mais intensiva, para produzir sempre. Não suportam que a natureza tenha seus invernos. Para que inverno? Teria que ser primavera e verão sempre. Porque assim a natureza poderia produzir mais. Mas se a natureza tem os invernos, nós também temos nossos invernos. Também tem momentos onde nossos potenciais precisam repousar na escuridão. Precisam seus tempos para se renovar. Precisam momentos de ser ocultos à nossa própria consciência. Mas nós não queremos isso. Nós queremos ter consciência, não ser conscientes. Então, com essa ansiedade de não suportar que algo possa se desenvolver, crescer, se renovar fora do nosso olhar, fora do nosso controle, como infelizmente, o grande erro de Deméter.
O grande erro de Deméter é não suportar que sua filha seja raptada a seu olhar. Ela quer o controle. Mas quando Perséfone entra no reino do Hades, fora do olhar da mãe, é assim que ela se torna deusa. Que ela aprende, no mundo subterrâneo, os grandes segredos da eternidade. Às vezes, nós temos que reconhecer que a herança de Deméter contém uma armadilha. A menos que a gente aceite que as sementes possam também crescer e renovar-se fora do nosso olhar, fora do nosso controle. Então, existe uma correlação entre o vazio, a sombra, a distância e a frustração. O que nos torna consumidores excessivos é não suportar a frustração. Não suportar que o tempo nos frustre, que nossas expectativas não sejam respondidas imediatamente. E toda a sociedade de consumo, os sistemas financeiros, entenderam isso muito bem. E criaram um sistema que ativa permanentemente nosso sistema de recompensa, como o ratinho dentro de uma gaiola. E hoje em dia, mais ainda, com todos os aplicativos, né, que sistema de recompensa. Aperta o clique e você está recompensado. Talvez a nossa grande liberdade para diminuir a pressão da tendência ao consumismo e adquirir uma consciência que seja uma consciência do tempo orgânico, do tempo natural. Não há outro caminho que retornar aos tempos da natureza. Mas, como dizia a Mônica, não para um passeio, não para se divertir. Chega de se divertir. Nós estamos numa sociedade que basa a nossa dependência na diversão. O que é diversão? É desviar a nossa atenção do essencial, criar uma diversão. E nós estamos numa sociedade em que o que se consome mais é aquilo que nos diverte, nos tira de um caminho essencial. Se voltemos a uma simplificação da vida, onde o que você come é aquilo que você plantou, você vai comer até a casca da batata. Mas quando você não planta, você come um pacote que nem sabe como chegou ao supermercado. Não tem mais o esforço da sobrevivência. A meu modo de ver, o que nós precisamos retomar é ensinamento, a pedagogia da sobrevivência. E talvez a grande esperança de uma nova humanidade estamos vivendo agora. E talvez um colapso do sistema nos leve a essa pedagogia. Nesse sentido de saber que nós temos que permanecer unidos, solidários, que ninguém vai se salvar sozinho. Imagina um momento que o cartão de crédito você não pode mais utilizar porque tem pane elétrico no planeta. De que te serve ter o cartão de crédito? Vai comer teu cartão de crédito? Como dizia aquele chefe amerindiano, vai voltando à terra, voltando a pôr as mãos na terra, a cultivar, a se satisfazer daquilo que a terra dá tão generosamente, mas não gratuitamente, com a nossa colaboração. Quer dizer, participando da nossa sobrevivência e não exigindo que a terra nos dê como se fosse uma dádiva.
A terra nos deve. E simbolicamente estamos consumindo o alimento, como estamos consumindo relacionamentos, como estamos consumindo amores, trocando de amores num clique. Você não me satisfaz, não corresponde aos meus critérios. Aí, eu mudo. Do mesmo jeito, como eu me trato, como estou me consumindo, eu como pessoa, não gosto mais da minha aparência, vou tingir meu cabelo, não gosto mais, vou fazer uma plástica, porque não gosto mais. Estou me consumindo enquanto as marcas das minhas vivências, as marcas de tantas vezes que eu chorei, tantas vezes que eu sorri, tantas vezes que eu amei, tantas vezes que eu me entusiasmei, estão aí visível. Eu estou a pintura da minha vida. Mas até isso não suporto. A minha própria história não suporto. Então, o consumismo é também querer apagar a própria vivência, de ser que tem uma história, tem um caminho, e que teu caminho é tua sabedoria, não é a sabedoria dos outros. Ninguém pode saber no teu lugar. Ninguém pode pisar com o pé descalço na terra sagrada do teu caminho. Ninguém pode. Então, eu acho que para mim, expandir a consciência não é somente nossa aula de biodança. Imagine que amanhã não tenha mais sala de biodança, não tenha mais música, porque não tem mais computador, a gente não pode mais utilizar toda a tecnologia que a gente utiliza na aula. Vai parar a dança da vida? Claro que não. Claro que não. Se a gente realmente assumir que fizemos um processo biocêntrico, se fizemos um processo de integração, a gente pode se livrar até da biodança. Por que não a biodança no centro? E a vida no centro? E a gente não pode esquecer disso. Se a gente esquece disso, a gente se torna, dentro do nosso movimento, dentro da biodança, consumistas. E sendo consumistas, vamos ceder claramente à pressão, como dizia a Mônica, como você dizia, de querer mais coisas novas. E mais novas, e mais novas. Quando me falam de novidades, às vezes eu tenho respostas um pouco provocadoras. Eu digo, bom, eu já fiz amor algumas vezes na minha vida. Eu não quero nada de novo. Vou continuar. Já respirei tantas vezes na minha vida. Não quero nada de novo. Vou continuar. Continuar a saborear a mesma coisa. Não preciso inovar. Talvez precisamos regressar à origem, à simplicidade. Não, até em biodança, não esquecer que esse homem que estamos celebrando desde dia 16, Rolando Touro, não criou a biodança a partir da facilidade e do prazer de viver, mas a partir de uma experiência dramática, trágica, de uma indignação, de nostalgia. Ele criou a partir de uma revolta interior. Mas o risco que estamos tomando agora é de tornar a biodança um espaço de festa, onde a gente vem, como estava dizendo Mônica, para estar bem. E assim não muda nada na nossa vida. Continua tudo igual. Vem aqui, você toma a tua dose, como o junkie, que toma seu fix de droga. Aí ele está bem e não muda nada na sua vida, se torna dependente. Estamos fazendo a mesma coisa com tudo que a sociedade está fomentando para nos tornar dependentes, escravos, enjaulados em nosso conforto.
eu estou quase que abençoando o momento presente agora. Porque com aquilo que está acontecendo agora, temos tudo nas nossas mãos para operar a transmutação. Quando estamos no conforto, estamos adormecidos. Quando estamos frente a um perigo, podemos atuar para proteger a vida. Quando a gente não sente o perigo, não se protege nada. Se acomoda. Se acomoda. Eu acho que, para mim, é o essencial que eu poderia dizer. Não sejamos acomodados. Continuamos dando um passo novo, com o pé descalço. Quer dizer, não o pé amoldoado pelas proteções, né, que nos impede de sentir a rugosidade da vida, da terra, a asperidade da terra. Dionísio foi iniciado pela sua avó, pela deusa Rhea, que iniciou o neto a se confrontar com a natureza nu, sem roupa, sem sapato, sem proteção, as águas geladas, os elementos nu. Nós precisamos retomar essa inocência da nudez, que nos expõe à asperidade da vida. Só assim poderemos aprender a deixar de consumir o que nos protege da intensidade de vida. É assim. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigada, Helena. Nossa, muito, muito lindo. Obrigada, Mônica. Mas, espera aí. Só porque... Ai, sim, ouve agora? Então, muito obrigada, Helene. Obrigada, Mônica. Nossa, muito brilhante a colocação de vocês, muito... agrega muitas coisas, muita reflexão, né? E então agora eu gostaria de deixar um pouquinho aberto, né, para as pessoas poderem fazer as suas colocações, as suas perguntas, e também convidar vocês, né, se por exemplo a Mônica quiser fazer alguma pergunta também para a Helene, ou a Helene fazer alguma pergunta para alguma de nós, né, também a gente poder interagir entre a gente e também com as pessoas que estão nos ouvindo, né, e nos acompanhando aqui nessa reflexão. Então, daí eu vou deixar aberto o pessoal que quiser se manifestar, né? Eu vou pedir que levante a mãozinha do aplicativo ou coloque a pergunta no chat. Não é para colocar a pergunta no chat, colocar que quer falar no chat, tá? Porque eu prefiro que vocês mesmos falem. Ou faz assim, tá? Mas daí pode ser que eu não veja vocês, porque a gente está em mais de uma página, tá bom? Então, eu prefiro a mãozinha do aplicativo, porque daí ele já me dá a sequência de quem pediu a palavra, tá bom? Então, quem quiser, o Mike. Depois o Anad. E depois o Anad. Obrigada, Bill. Oi, eu aproveitar que as ideias estão fresquinhas aqui na minha cabeça e no meu coração e voltar lá para a fala da Mirtes, lá no iniciozinho, ainda se referindo a uma fala de ontem também, sobre a consciência e a racionalidade, né? Isso me pegou bem forte, assim, porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? Eu tinha para mim que era meio junto, né? E me abriu essa possibilidade de estar completamente separada, né? E quanto à fala das meninas, né? Sobre tudo que foi dito, né? Me vem a ideia de transe, né? Estaríamos todos num transe coletivo aí,
que essa consciência maior, ela nos impõe, né? Estaríamos dentro desse transe coletivo, né? Mas divagações, assim. Não sei se as gurias querem comentar alguma coisa da fala do Mike? Não. Ok. O Anad? Olá, gente, bom dia. A Mônica fez uma observação que eu achei muito interessante, fez várias, né? Mas em relação ao hábito que a gente tem de não se colocar dentro do círculo daquilo que a gente fala. Geralmente os comentários são porque as pessoas, porque a sociedade, porque hoje em dia o mundo, hoje em dia as pessoas no mundo estão assim e não se colocam dentro desse contexto, né? Acho que é um sintoma da nossa dissociação, talvez, muito palpável, assim, né? Na fala, né? E a fala revela tanto de nós, né? Como sociedade. Isso faz tempo que eu observei, assim, e consegui entender. Então, geralmente, quando eu quero fazer uma crítica ou observo algo, assim, estranho na sociedade, primeiro que eu tentei mudar. Eu sempre falo nós. Eu procuro nunca dizer assim, as pessoas são complicadas, porque hoje em dia as pessoas, eu exercito me incluir nessa sombra humana, né? Nós como sociedades, nós hoje em dia, nós dentro desse contexto, né? Um exercício linguístico que eu faço para tentar romper essa dissociação que é bem perceptível hoje em dia. O contexto atual da política no Brasil está extremamente complicado, assim, a gente está sempre nessa guerra verborrágica, né? A gente contra os outros, assim. Então, eu achei muito interessante essa observação, porque eu não tinha visto essa observação ainda. Talvez outras pessoas tenham feito já, mas eu ainda não tinha visto ninguém fazer. E aí percebo isso, assim, percebo como um sintoma, né? E a fala da Helene me remeteu a uma música a Helene está onde? Ela não é brasileira, né? Desculpa que ontem eu não estava pela manhã. Está na França. A Mônica está na Itália, a Helene? Está na França. A Helene está na França. Oi, Helene, prazer. Então, a fala dela me lembrou uma música que a gente tem um músico no Brasil chamado Criolo, que faz críticas sociais bem contundentes aqui. E ele tem uma música que diz: novas embalagens para antigos interesses. Porque essa engrenagem que fica dando soluções momentâneas, soluções imediatas para a gente, assim, e nos coloca nesse ciclo de soluções imediatistas, e que, na verdade, não soluciona nunca nosso real problema, assim, mais íntimo e mais profundo, né? E que percebo que a biodança toca nisso, assim. Então, a gente fica nesse consumismo que tá... Acho que trancou a Nath. Trancou. Não é a minha internet, né? Acho que é do Anad. Ok. Bom, gurias, vocês querem comentar alguma coisa sobre a colocação dele, enquanto, de repente, ele consegue voltar ou não sei. Voltou, Anad. Voltou? Ele. Acho que eu vou Agora passar sim, a fala, porque está trancando, né? Eu consegui ouvir agora, Nádia. Não Voltei? sei se quer... continua falando. Não, então eu só vou deixar para compartilhar. Eu até talvez esteja me repetindo, talvez já tenha compartilhado com os colegas, porque como a fala da Helene e da Mônica remeteram ao consumismo, e isso é um assunto que eu tenho muito interesse, talvez eu já tenha compartilhado aqui um documentário do Netflix chamado Minimalismo, que é muito interessante. Contigo já compartilhei, né, Mir? Sim. Que mostra uma nova possibilidade
de se relacionar com o mundo, que eu acho que tem total a ver com a fala da Mônica e da Helene, e muito a ver com a biodança também. Mas é isso aí. Obrigado. Obrigada, Nadi. Mais alguém gostaria? Próximo, filho Luiz Carlos. Luiz. Não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre a fala do Anad, gurias? Não. Então vai lá, Luiz. Oi, bom dia a todos. Eu estou aqui em êxtase. Eu peguei uma onda, surfei assim sobre algumas concepções de alguns autores, né? E principalmente de uma percepção de que nós estamos numa sociedade doente, né? Que não conseguiu. A crise que a gente vive é uma crise, basicamente, para mim, antes de tudo, é uma crise educacional, com relação à percepção de mundo, né? A gente está vivendo uma doença da civilização, porque a civilização não conseguiu perceber a diferença entre civilização e vida. Se criou uma bolha na qual a civilização se reproduz, utilizando e usando da vida como se não tivesse nada a ver com ela, né? Então, assim, ó, eu acho que essa é uma crítica que a gente precisa retomar em Nietzsche, porque eu estou estudando Nietzsche, e ele fala que nós íamos chegar num momento de exaustão total e que nada disso ia resolver, porque nós não conseguimos perceber dessa doença que está sendo construída, do niilismo, porque não se produz uma potência da manutenção da vida, da expansão da vida, mas, ao contrário, da morte, né, do nada, né? Então, o que mais que eu queria falar? E outra coisa que eu vou percebendo é de que o bem e o mal, Helene, ele não é algo que está claro, assim, porque ele é um campo de disputa. E aí me coloco como, eu acho que nós da biodança precisamos nos colocar como um sujeito ativo, criador de espaços de luta, de construção daquilo que é bom, que é bem. Porque se a gente não atuar, os espaços são consumidos pelo aquilo que é do mal e eles se tornam verdades. É isso. Eu teria outras coisas, mas aí eu falo demais. Eu estou empolgado com essa minha percepção nietzschiana. Obrigada, Luiz. Gurias, vocês querem comentar algo? Sim, eu gostaria. Acho muito interessante, Luiz, o que você está colocando. Isso me faz refletir a noção de bem e de mal, né? Os amerindianos convidam, quando o clã, quando a tribo vai tomar alguma decisão, vai implementar alguma ação, é de pensar nas repercussões para 7 gerações futuras. Entende? Então, não é limitado à satisfação imediata daquele que tem a intenção, daquele que tem o projeto, daquele que tem, eu vou dizer alguma palavra que utilizamos muito em biodança, o desejo. E talvez seria interessante, para entrar nessa reflexão com relação ao consumismo e a tendência de ajoelhar-se fisiologicamente, se remetendo aos mecanismos dos mecanismos de recompensa, repensar a noção de desejo. E talvez seria uma reflexão que nós, facilitadores de biodança, deveríamos tomar muito a sério. O que nós entendemos por desejo? O que nós entendemos por despertar a fonte do desejo? E vincular isso com o princípio biocêntrico, o desejo de viver. O desejo de viver, quer dizer, de responder ao impulso de vida, não o desejo de acumular, não o desejo de ter, nem o desejo de ser algo, porque também isso vem nutrir
a recompensa, mas como estava dizendo a Mirtes, é uma recompensa para o ego, é um narcisismo. Entende? Isso também nos torna consumistas. Então, seria interessante, talvez, manter, sabe, manter atrás, assim, da nossa consciência em ação, a reflexão que nós podemos ter acerca do desejo e das armadilhas ligadas a uma pobre interpretação da noção de desejo. Não sei se isso faz sentido. Eu gostaria de comentar também em cima dessa colocação da Helene, né? Uma perspectiva junguiana, né? Onde Jung nos resgatou isso, e também depois Hillman vai falar muito sobre isso, a questão da anima mundi, a alma do mundo. Então, principalmente para Hillman, tudo tem alma, né? Não é só as pessoas que têm alma, tudo tem alma. O mundo é animado, né? O mundo é animado. Então, tudo que eu tenho aqui, a mesa onde está apoiado o meu computador, o computador, a xícara que eu uso para tomar o café, tudo tem alma, tudo tem algo que se manifesta, algo que anima, né? Então, o ser humano também é animado por algo, e isso que anima o ser humano está ligado à anima mundi, à alma do mundo. Então, a sensação que eu tenho, Luiz, é que a gente, muitas vezes, deseja, até colocando a questão que a Helene trouxe, né? O desejo é algo que é muito manipulado dentro da sociedade de consumo. A sociedade de consumo, ela vive através da manipulação do desejo, né? Então, todos nós, quando a gente abre qualquer questão de macromídia, né? A gente imediatamente a gente é manipulado por questões de desejo, né? Então, assim, o que eu preciso para me satisfazer? Né? E nós fazemos uma confusão muito grande entre isso que é interno, isso que tem a ver com essa alma, essa essência, né? Com aquilo que é manipulado, se faz uma confusão entre essas duas coisas, né? E a gente acaba chamando de desejo aquilo que não tem nada a ver com essa manifestação do ser mais plena, né? Então, e daí eu quero voltar dessa fala, eu quero voltar para a questão que o Luiz traz de bem e de mal, né? Porque também a noção de bem e de mal, ela é uma construção, né, histórica, que vem lá da antiguidade ainda, né? E que teve uma grande polarização entre o bem e o mal dentro da concepção da Igreja Católica, principalmente, né? Então, onde tudo o que é considerado pecado, né? E daí tem a versão católica do mito que a Helene trouxe hoje, que é o mito da criação, né? Então, onde nós, pecadores, né, devemos fugir desse demônio que quer nos influenciar, né, e fazer a gente fazer coisas más. Então, as coisas do mal são do demônio, né? E as coisas do bem são de Deus, né? E então eu acho que uma das questões que, fechando agora, fazendo uma costura, espero que não fique muito confuso, né? Uma costura com a fala da Helene, né? É essa questão da sombra, né? Do vazio, do mito de Coré, que é raptada e vira Perséfone, né? Então, que vai para o subterrâneo. Então, nossa cultura tem medo do subterrâneo, né? Primeiro, porque historicamente a gente associa
o subterrâneo com o inferno e associa o subterrâneo com o sofrimento, com uma punição, com uma desagregação, com uma dissociação, né? Mas o que acontece com Coré, né? Com Coré, quando ela é raptada por Hades e vai lá para o subterrâneo, né? Vai para Hades, vai para o mundo dos mortos, né? Então, Coré era uma menina ingênua, né? Que estava lá por cima passeando pelos campos do Etna, né? Colhendo flores. E dentro da mitologia grega, toda vez que eu tenho alguém colhendo flores, vocês já sabem que vai acontecer alguma coisa grave, né? Então, porque representa isso, essa ingenuidade, né? E não confundir aqui ingenuidade com inocência, né? É uma ingenuidade, é uma coisa assim, bom, estou aqui pisando sobre o vulcão, nada vai acontecer, né? Que lindas florezinhas. E daí, de repente, abre a terra e ela é raptada por Hades, né? E lá, então, ela conhece o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos, né? E ela fica a princípio prisioneira ali, né? Mas quando ela vai ficar presa ali, né? E tem toda a história com a Deméter para que ela possa voltar para o mundo terrestre, né? Ciclicamente. Então, quando isso acontece, Coré vira Perséfone, né? Perséfone é a deusa do mundo subterrâneo. E daí, o que acontece? Ela vira um ser medial, né? Um ser que é capaz de passar do mundo das sombras para o mundo da luz, do mundo da luz para o mundo da sombra. Esse é o ser medial, né? É o Ouroboros, é a capacidade cíclica da natureza, né? Então, ela se reconecta com isso. E eu tenho trabalhado muito isso dentro do ciclo de alquimia, né? Porque eu tenho trabalhado durante todo o ano eu tenho trabalhado sobre alquimia. E daí tem uma fase da alquimia que é muito importante, se chama nigredo, né? A nigredo é a fase onde se contata com o negro do negro, né? O que quer dizer o negro do negro? É onde não penetra a luz, né? Onde não se vê nada, né? Então, quando eu não consigo ver nada, eu conto com a outra percepção, né? Eu tenho que aprender a ver de outras formas. E daí, bom, quem faz assim, quem convive mais comigo sabe que eu gosto muito do meu mundo onírico, né? Eu aprendo muito com meus sonhos. Eu tenho uma conexão muito profunda com os sonhos. E daí, à medida que eu comecei a trabalhar bastante com a Nigredo, né, eu comecei a sonhar com a Nigredo. Então, por alguns dias, eu sonhei que eu estava de pé no meio do negro do negro, eu não via nada, né? E daí, o primeiro sonho que eu tive com isso, eu sonhei que eu comecei a ouvir cascos de cavalo. Comecei a ouvir um cavalo galopando, vindo, e o som vinha crescendo, né? Então, esse cavalo vinha na minha direção. E era um cavalo branco. Ele surgiu do negro, ele passou por mim, eu vi o cavalo branco e ele desapareceu no negro de novo, né? Só que não tinha nenhuma luz que iluminasse o cavalo. O cavalo tinha luz própria. Ok? Então, o que eu aprendi com isso? Porque depois eu tive outros sonhos com a mesma... Só que não era cavalo, eram flores, O que eu aprendi com isso? Que dentro da sombra existe algo com luz própria. Então, que existe algo dentro do escuro, do mistério, que quando a gente se posiciona dentro desse mistério, esse algo se mostra com luz própria. Nem sempre a luz vem de fora. Os elementos que estão na Nigredo, eles têm luz própria. Então,
Para mim, Luiz, não existe bem e mal, né? Existe uma forma de estar, e que às vezes a gente pode estar lá no Hades e achar que tudo que tem lá é ruim. Mas eu acho que lá tem os cavalos brancos com luz própria e outras coisas bem maravilhosas também. É isso, só um toquezinho. A Cira... Eu gostaria de seguir nesse raciocínio que tu está trazendo do bem e do mal, que me corrijam se eu estiver errada, mas a palavra diabo, ela tem o significado de dividido. Exato. Uhum. Então, eu acredito que no momento que a gente se separa dessa sombra, que a sociedade se separa dos mitos, né? Que a religião é um Deus único, que a educação também não trabalha com esses mitos, com essas outras possibilidades. Isso tudo gera o que a gente chama de mal, né? Que na verdade é o que está separado em nós, e é o que a sociedade separa. Então, todo o movimento da biodança e todo esse movimento de consciência, ele busca unir mais, trazer mais, né? Que a gente possa perceber mais a unidade que nós somos, e dessa forma, então, eu acho que só dessa forma, então, se chega a algo de superação disso tudo, né? Obrigada, Cira. Alguém Eu quer falar? gostaria de poder, Ok. trazer alguma coisa. Sim, por favor. Sim, é muito interessante voltar para um texto do Rolando Toro, que se chama A Dinâmica da Benevolência e da Magnanimidade, tá? Se diz, né? Uhum. Quer dizer, do bem e do mal. Uhum. Ele não eluda a questão do bem e do mal, dizendo que não há bem e não há mal. Ele coloca claramente. É claro que na dimensão temporal do ser humano, no nosso cotidiano, nas coisas que falamos, que traduzimos em ações, é difícil para nós ter, no longo prazo, a visão do impacto que isso pode ter. Muito difícil. Né? Eu não posso ter agora qual seria o impacto. A mãe do Hitler não sabia o impacto do nascimento do filho dela. Então, ela não podia ter a previsibilidade disso. É bem, é mal, no longo prazo a gente não sabe. Como tantos contos sufi, contos de iniciação contam para a gente não sabe no longo prazo se algo é bom, se algo não é. A gente sabe no nosso coração, na nossa consciência, no momento de fazer alguma coisa, com a capacidade, quer dizer, os meios disponíveis no momento de atuar, no aqui e agora, seu nível de consciência do momento, a gente tem a capacidade de avaliar se matar alguém ou não matar alguém é bem ou não é bem. Se dar um pontapé a alguém faz bem ou não. Se intoxicar de um alimento faz bem ou não. Quer dizer, tem uma dimensão da consciência, tem uma circunferência do impacto da nossa ação onde podemos escolher. E se proteger atrás de não importa a minha escolha, porque eu não sei se vai ser bem, se vai ser mal, para mim é um modo de não aceitar a responsabilidade que caracteriza uma identidade sadia, integrada, como põe Rolando Toro Araneda, a capacidade de escolha. Eu tenho que assumir que tem um momento no meu crescimento, numa evolução como ser humano, que eu sou responsável do meu si
e do meu não, é que eu não sou unicamente o objeto, unicamente, porque sempre sou mobilizada por elementos inconscientes, mas eu não sou somente o inconsciente. Eu tenho parte de lucidez, eu tenho parte de livre-arbítrio. Isso é, talvez, uma das definições mínimas que a gente poderia dar a um ser humano. E que podemos, a partir de assumir essa característica da capacidade de escolher, a responsabilidade que nós temos perante a como nós participamos de uma construção de uma cultura, de uma sociedade, da nossa vida, do aqui e agora, e não aqui e agora para o aqui e agora, o aqui e agora para mais tarde, o aqui e agora não somente para nós, o aqui e agora para além de nós. A gente nunca viu uma árvore comer seus frutos, mas podemos plantar árvores agora. Então, essa noção de bem e de mal não é uma noção moralizadora, é uma noção responsabilizadora. Você tem liberdade de ação, nem que seja relativa, toma a medida da tua ação. É isso que queria agregar. Obrigada, Helene. Roberto ou Marco, não sei, pelo jeito é a Roberto, o Marco você foi. Então, deixa eu como costurar, porque eu enquanto iam falando, assim, vinha todas as falas, todas as falas estão muito amarradas, né? Mas eu vou começar ali, então, com o que o Anádia chamou a atenção de como a gente não se inclui na fala, e aí falando em amarrar, né, com a Helene falando em responsabilidade, como a gente não chama a responsabilidade, não só como indivíduo, mas como sociedade, como mundo, como universo seu, como rede, né? E porque é uma reflexão não exatamente assim, mas que eu venho me fazendo já há algum tempo. Isso fica muito evidente nas disputas de posições políticas, ideológicas, né? Então, como a gente põe a responsabilidade sempre para fora, no outro. E aí eu penso, né, como sombra, porque isso são sombras também de nós todos como humanidade, né? E a dificuldade de olhar para essa sombra, porque se for pensar como sistema e a gente vai olhando, porque se tomar como exemplo, né? Bom, na minha história, bom, mas os pais, os avós, e olhar todo um grupo, uma etnia, o que passou, e aí tu vem acumulando um monte de coisa, então esses outros doentes ou que são do mal, tem toda uma estrutura histórica de dissociações, de coisas que vão acontecendo e que vão ferindo pessoas, sociedades, grupos inteiros, e aí está todo mundo em guerra, e são feridas estruturais de grupos inteiros, assim. Então, agora eu acho que eu fiquei confusa porque eu fiz muitas associações, mas eu acho que dá para entender, assim, chamar a responsabilidade e olhar para a sombra como sociedade é muito difícil, porque quando algo nos agride, né, posições e falas e atitudes, e a gente vê barbaridades, nossa, é horrível, não quer dizer que a gente tem que aceitar e dizer que tá, não, que não dá para aceitar isso. Mas a gente tem, a sensação que eu tenho é que a gente tenta aniquilar se esse outro é o mal, esse outro é a sombra de nós todos também. Essa reflexão que eu queria trazer. Eu acho que eu queria comentar, assim, disso que a Roberta trouxe, que muitas vezes a gente está numa situação social, né, que nós mesmos elegemos como sociedade, né?
nós mesmos criamos. Então, muitas vezes nós olhamos um líder e dizemos, esse líder é terrível, mas como é que a gente chegou nesse líder? Quem foi que colocou o líder ali, né? Então, acho que essas questões, eu acho que são importantes vermos que somos participantes de todo o processo, né? Não vítimas do processo. Eu acho que a Mônica colocou isso bem, bem claro, né? Gurias, mas vai lá. Eu gostaria de falar uma coisa com respeito ao que vocês estão falando, e uma coisa que a Elaine, finalmente eu escuto alguém que fala a mesma coisa do que eu. Não, a biodança pode sumir, não importa, eu vou continuar vivendo, e eu vou continuar fazendo a biodança em uma forma, ou seja, é a vida que é importante, não é a biodança em si, né? Não são bem as tuas palavras, mas para mim está muito claro isso, tá? Está muito claro de que a biodança ela traz a possibilidade de de retomar, de ativa, e você se retoma a tua responsabilidade da vida, né? Então, muitas vezes a gente fica brigando, por exemplo, pela biodança, por manter regras, ou porque as coisas não, uma coisa ideológica mais que entrar na essência real da biodança, né? Muitas vezes eu falo assim, se a biodança não me permite atuar no princípio biocêntrico, eu vou deixar de fazer biodança, porque eu faço biodança porque ela me dá o acesso ao princípio biocêntrico. Se ela não me der mais, eu não vou fazer mais. Então, na realidade, o Rolando, ele trazia a biodança, ele criou, ele diz assim, a biodança já estava aí, eu só coloquei junto numa metodologia, eu não criei nada, a vida é isso, né? Ele dá recursos para ter acesso a essa responsabilidade, né? E às vezes a gente perde a dimensão da prioridade. E eu tinha perdido a dimensão da prioridade. Por isso eu deixei a escola de biodança, por exemplo. Eu não quero uma escola de biodança, ser diretora, porque para mim tinha se perdido a dimensão da minha prioridade, né? A minha prioridade era outra, não era essa. Então, mesmo estando dentro da biodança, que era mais importante para mim? Não ter um cargo importante que me dá um nome, que me dá um prestígio, ou a minha prioridade de ser na vida, né? Então, para mim, as questões burocráticas me tiram completamente energia para agir no mundo. Para outras pessoas conseguem ficar e agir também no mundo. Então, somos diferentes. Então, essa diferença é muito importante para nós reconhecer, né? Reconhecer que para mim a prioridade pode ser uma coisa e para uma outra pessoa a prioridade pode ser outra. Mas todos estamos no caminho da vida, de preservação da vida. E uma associação, Mirtes, que eu queria trazer aqui, é o Michel Ende, que é um escritor de livros para adolescentes e crianças, né? Ele é interessante porque ele traz nos contos dele, nos livros dele, justamente a dissociação da sociedade, né? E na História Sem Fim, ele tá o vazio distorcido, o vazio sem alma. E o vazio sem alma quer se preencher com as memórias dos sentimentos dos outros. Ele quer se apoderar do sentimento do outro para ele poder preencher o vazio, mas não é suficiente. Todas as memórias, todos os sentimentos da vida do outro, do vivido, o que viveu, não é suficiente para o vazio. Ele não fica feliz com isso.
E aí, quando o menino tem que decidir para poder, se voltar para casa, tem um último desejo para ele, se ele pode voltar para casa ou decidir de salvar agora não lembro bem o conto, né? Como que chamava aquele espaço, né? E ele olha para o vazio e diz que você tenha um coração, não? E na hora que o vazio teve alma, ele, não, tudo voltou a ter a luz, né? No sentido que ele perdeu a vontade de se apoderar de todo mundo, né? Então, o que é o vazio que está a sociedade, né? A sociedade que somos nós, né? Mas a que aderimos? Não? Com que preenchemos aquele vazio que parece que está sem vida? Né? Com as nossas almas, né? O teu cavalo branco que está lá embaixo na escuridão total, é a alma que está ali, né? E nada, queria só fazer essa junção. Obrigada, Mônica. Eu acho que, claro, a gente não vai poder prosseguir, tem mais gente se inscrevendo, pessoal, a gente já estourou o tempo, tá? Então, eu só queria agregar, assim, de uma forma bem rápida, né? Que durante esse período da pandemia, muitas pessoas, eu ouvi muitas pessoas, inclusive, que eu estava acompanhando nos grupos que continuaram, né? Aí nessa metodologia que eu fui criando, né? Que não é bem biodança, que é outra coisa, né? Mas que está inspirada na biodança. E daí algumas pessoas muito, assim, muito tristes, muito se lamentando, né? Ah, porque não tem a biodança, porque eu quero a biodança, porque eu quero a biodança, né? E daí eu acho que é um momento maravilhoso de a gente perguntar o que é a biodança, né? É um momento bem importante de a gente perguntar o que é biodança. Biodança é a gente ir lá para o salão e dançar do jeito que a gente está acostumado, ou a biodança é algo que está na nossa vida, né? No nosso cotidiano, e que a gente pode viver isso de muitas formas, né? Então eu deixo só isso, assim, porque a gente não... Aqui daria para abrir outra discussão, né? Mas, assim, eu acho que não tem como a gente continuar agora, né? Eu vou passar para a Liz e para o Vilmar, eu vou pedir que vocês sejam, assim, muito breves, tá? Não tem tempo de fazer pergunta, não dá para responder pergunta, tá bom? Só algum comentário que vocês queiram fazer. Nossa, que encontro! Eu estou reverberando muitas coisas e o meu pensamento é exatamente isso, né? Biodança para mim é viver, porque foi através desse meio biocêntrico que me resgatou e fez eu olhar todas as minhas partes e voltando exatamente essas distorções, psicogeníases, sobre omissões que nós, como seres humanos, acabamos fazendo muito. Eu, por exemplo, distorções, generalizações e omissões de entendimentos que eu achava que eram pontuais e que, através do meio biocêntrico, fez eu refletir muitas das minhas ações, os meus comportamentos e como isso em mim transformou eu como ser humano mais integrado comigo mesmo, antes de qualquer coisa. E o quanto é responsável da minha parte colocar isso de uma linguagem muito mais educativa, né? Porque para mim está sendo muito educativo emocionalmente para mim, para que eu também consiga expressar isso com mais autonomia e com um posicionamento mais correto e coerente com tudo que eu sou perante a todos, né? O que eu quero com a minha palavra levar, né? E eu vejo quanto isso é incrível no sentido de quantas revoluções, a partir desse momento histórico que nós estamos vivendo,
e quantas coisas a gente está observando de abusos, né, de todas as partes, e que algumas pessoas muito mais conscientes desse meio central de ser e se colocar perante a tudo isso e levantar essa bandeira, né, a bandeira da terra, de que nós estamos tirando demais e contribuindo de menos, e fazer esses movimentos para que a gente se conscientize cada vez mais para o que é o essencial, que é a vida, né? Eu estou muito honrada de estar participando dessa mesa redonda, muito feliz de conhecer a Mônica, a Ellen, e mais ainda a Timit, dessa mulher poderosa que eu te acho. Obrigada. Obrigada, querida. O Bill, rapidinho, tá, Bill? Eu só queria aproveitar para deixar a minha gratidão, e não poderia deixar de dizer, né, que uma mesa dessas, né, você, Mônica e Helena, está provado que o Dia Internacional da Mulher não é 8 de março, né? É hoje também. Gratidão a vocês. Obrigada, querido. Então, minhas queridas amigas do coração, é uma honra conversar com vocês. Eu quero que a gente possa ter outras oportunidades, né? Acho que a gente precisa desses espaços de reflexão. E obrigada pela contribuição, por se disporem a estar aqui com a gente também.